Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para poder estar nesta manhã junto com vocês. É uma alegria poder participar da rede e, principalmente, a gente poder tentar contribuir com as ações em defesa da primeira infância. Eu gostaria de compartilhar uma apresentação com vocês para a gente poder ser um pouco mais dinâmico e vocês poderem acompanhar melhor o nosso trabalho aqui. Bom, então, eu me chamo Leandra Del Ponte, sou deputada federal já pelo segundo mandato, aqui pelo estado do Paraná, sou do Partido Verde e desde 2019 sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância do Congresso Nacional. O que é a Frente Parlamentar da Primeira Infância? É um conjunto de parlamentares, deputados e senadores que estão comprometidos com a defesa da primeira infância aqui no Brasil. Hoje, somos mais de 250 parlamentares e dividimos a nossa frente em 5 regiões. O Brasil é um país continental, com realidades distintas, né, com muita diversidade. Então, cada região tem uma realidade diferente das demais, né? E a Frente Parlamentar, ela surgiu aqui no Brasil com o objetivo de aprimorar a legislação a partir da Constituição Federal de 88, que traz como uma das suas cláusulas pétreas que a criança e o adolescente é prioridade absoluta. No ano de 90, foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata do período de 0 a 17 anos incompletos. E, neste período, há muita distinção pelas fases da idade. Então, começou a se estudar uma legislação para que pudesse aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo a importância que tem os primeiros anos de vida na vida do cidadão, né, do ser humano, em especial da principal fase de desenvolvimento, que é a da gestação até os 6 anos de idade. Então, essa frente surgiu com esse propósito, para que pudesse trazer ao Congresso Nacional mais subsídio, para que a gente pudesse apresentar proposições em defesa da primeira infância, o que aconteceu quando foi apresentado o projeto de lei que ficou conhecido como Marco Legal da Primeira Infância. E tenho que registrar aqui a importância que teve nesse processo o deputado Osmar Terra, que foi até recentemente nosso ministro da Cidadania. O Marco Legal da Primeira Infância é considerado uma das leis mais importantes do mundo, porque traz muitas evidências científicas que puderam ser incorporadas na lei. Ele foi sancionado em 2016, sem nenhum tipo de veto, na sua integralidade. Aqui estão as coordenações que eu falei para vocês, da Frente Parlamentar, e a Frente Parlamentar, ela atua em 5 eixos, em especial, para que a gente possa fazer com que a lei possa sair do papel e transformar histórias de vida. O primeiro eixo é a implementação da lei, a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. O segundo eixo é a intersetorialidade, fazer com que todos os setores, todas as áreas possam trabalhar de forma unida. O terceiro eixo é a interinstitucionalidade, juntar legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil. O quarto eixo é a questão do orçamento. Não se pode pensar em políticas públicas sem destinar recurso. Quando se fala em prioridade absoluta, só se mostra que é prioridade absoluta a partir do momento que, no orçamento também, a primeira infância é uma prioridade. E
O quinto eixo é o monitoramento, porque também de nada adianta ter recurso e não avaliar os resultados. Ninguém consegue medir aquilo que não é monitorado. Então, esses são os eixos que a gente trabalha na frente parlamentar. E toda história tem um começo. E a lei nossa também, para a primeira infância, tem um começo. E ela diz no seu artigo 11 que as políticas públicas deverão necessariamente ter componentes de monitoramento, coleta sistêmica de dados, avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta de serviço à criança e a divulgação do resultado. Mas no artigo 2º no parágrafo 2º desta lei, deste artigo, diz o seguinte: a União informará à sociedade a soma de recursos aplicados no conjunto de programas e serviços para a primeira infância, e o quanto que isso representa em formas percentuais, não somente no que é aplicado a nível federal, mas também nos entes federados, Estado e municipalidade. Então, nós, olhando para a necessidade da implementação do Marco Legal da Primeira Infância, começamos a buscar mecanismo para que a gente pudesse garantir recursos necessários para executar as políticas da primeira infância. Porém, quando fomos solicitar ao Tribunal de Contas da União qual era a quantidade de recurso aplicado pelo governo federal em políticas para a primeira infância, recebemos como resposta que não existia transparência no orçamento da União do qual pudesse se extrair essa informação. Era muito difícil olhar para o orçamento e enxergar as ações em que a primeira infância era contemplada de forma exclusiva, ampliada ou geral, né, que outros programas que também contemplassem a primeira infância. Aí, a partir daí, fizemos uma ação conjunta com os tribunais de contas dos estados para pedir que eles orientassem os governos dos estados e os governos municipais que na prestação de conta anual pudessem indicar no orçamento quais dos valores que estavam nas prestações de contas eram referentes a políticas de primeira infância. Foi um caminho longo, porque descobrimos, inclusive, que aqui no Brasil nós também não tínhamos mecanismo para acompanhar a execução orçamentária. Então, levamos como uma prioridade da nossa frente parlamentar, aqui no Brasil, o orçamento para as crianças. E isso tem um ciclo aqui no Brasil, que ele começa pelo plano plurianual, que é um programa, né, um plano para os próximos 4 anos das legislaturas sequentes. Então, em 2019, quando foi elaborado o plano plurianual de 2020 a 2023, nós fizemos uma indicação que foi encaminhada ao governo federal através da Casa Civil, para que a primeira infância pudesse ser uma das prioridades deste plano plurianual para 2020 e 2023. E recebemos como resposta que, além do governo acatar a nossa sugestão, a primeira infância seria a prioridade número 1 do Brasil. Então, tivemos uma vitória. No papel, nós já tínhamos o compromisso. Então, a nível federal, a partir de 2019, o tema se tornou uma prioridade. Foi incluído no PPA. E uma das primeiras ações concretas desta ação que fizemos no plano plurianual foi a aprovação do novo Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Educação aqui do Brasil. E o governo federal, neste novo Fundeb, que agora é constitucional, não é mais uma lei ordinária, está na Constituição, ele colocou mais recursos por parte
federal para distribuir aos entes federados municipais. E esse recurso a mais, nós conseguimos convencer o parlamento e o governo federal que fosse investido exclusivamente na educação infantil. Então, foi uma grande vitória efetiva que agora está sendo regulamentada aqui no nosso país. Também, neste ano de 2021, nós aprovamos recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que coloca as metas do governo para o ano seguinte, para o orçamento de 2022. E nós conseguimos incluir dentro da lei que as políticas para a primeira infância, elas não seriam passíveis de contingenciamento. O que significa isso? Significa que todo o orçamento da União, ele pode vir a ser cortado, contingenciado, represado. Porém, por essa lei, as políticas de primeira infância não poderão ser contingenciadas. Uma vez aprovado o orçamento destinado aos programas de primeira infância, eles deverão, sob pena da Lei de Responsabilidade Fiscal, ser implementados e esse valor precisa ser executado. E também, por conta dessa aprovação lá de 2019 do Plano Plurianual, o governo federal precisou lançar, elaborar uma agenda transversal multissetorial para a primeira infância, que é um instrumento que foi previsto no Plano Plurianual para viabilizar a identificação e a priorização dos programas de execução orçamentárias das ações governamentais voltadas para a primeira infância. Uma outra conquista que eu acredito efetiva, porque a partir de agora, a União precisará apresentar na sua prestação de contas para o Tribunal de Contas da União os programas que se referem à primeira infância. A partir do orçamento do ano que vem, eu acredito que nós teremos avançado, pelo menos na parte organizacional do nosso orçamento. A partir daí, nós teremos uma clareza de quanto será investido nas ações de primeira infância e o quanto que isso representa em termos de percentuais sobre o orçamento global da União. Mas a gente sabe que é nos municípios aonde as pessoas vivem e aonde deve ser pensado o pleno desenvolvimento. E é pelos municípios que nós precisamos que o marco legal da primeira infância seja implementado, localmente. Então, em 2020, a Frente Parlamentar da Primeira Infância, em parceria com a Rede Nacional Primeira Infância e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lançou um programa para as eleições municipais, porque a nossa luta pelas crianças precisa começar pela vontade política daqueles que querem governar as nossas cidades. Então, lançamos, durante as eleições, um compromisso para os candidatos amigos das crianças. Eles foram convencidos a colocar em seu plano de governo partidário, na disputa das eleições, as ações voltadas para a primeira infância. E se fossem eleitos, o compromisso de desenvolver a nível local uma política para a primeira infância como prioridade. E o Legislativo Municipal também foi fruto da nossa ação da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, porque são nas câmaras de vereadores que são aprovados, que precisarão ser aprovados o Plano Municipal da Primeira Infância, que eu falarei na sequência, e os orçamentos das políticas voltadas para a primeira infância no âmbito local. Então, a mesma prioridade que nós estabelecemos a nível nacional, que seria, primeiro, elaborar o plano plurianual com
os objetivos de atender a primeira infância, a lei de diretrizes orçamentárias, aonde estabelece as metas que nós queremos para aquele ano de exercício fiscal. E a LOA, que é o orçamento anual, também tivesse contemplado com recursos para a primeira infância. Então, nós criamos, dentro da frente parlamentar, o GT do orçamento, que é constituído por instituições e pelos ministérios. Para quê? Para que a gente possa fazer esse trabalho no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Nós elaboramos uma nota conjunta e encaminhamos para todos os prefeitos que se elegeram e iniciaram o trabalho esse ano, falando da prioridade que tem a primeira infância, e também mandamos para os legislativos, para as câmaras de vereadores, para que eles pudessem incluir o orçamento criança dentro das suas legislações. E esse trabalho que nós fizemos foi recomendado pelos membros do Tribunal de Contas de todos os estados brasileiros. Com o apoio da Rede Nacional Primeira Infância, nós estamos ajudando aqui no Brasil os municípios a elaborarem seus planos municipais da primeira infância, porque nós entendemos que aqui no Brasil nós temos um problema, que é a falta de continuidade das políticas públicas. Nós queremos que a primeira infância seja uma política de Estado e não apenas uma política de governo. E o instrumento que pode transformar a primeira infância em uma política de Estado são os planos municipais. E eu quero só lembrar que aqui no Brasil, para encerrar, nós tivemos uma grande ação que nos ajudou em todo esse trabalho, que foi o Pacto Nacional pela Primeira Infância. No meu entendimento, a maior estratégia de articulação interinstitucional em defesa dos direitos e do desenvolvimento pleno das nossas crianças brasileiras. E aqui a gente sempre fala, né, que a gente precisa mudar o começo da história para mudar toda a história. Obrigada pela oportunidade no mês da primeira infância, que foi o mês de agosto aqui no Brasil, nós tivemos uma oportunidade de, através da Fundação Van Leer, poder fazer essa projeção não só no Congresso Nacional, sobre a primeira infância ser uma prioridade, mas em diversos monumentos aqui no Brasil. Então, muito obrigada, fica aqui os nossos contatos, se vocês quiserem mais alguma informação. Obrigada!